Bom, então, iniciando a apresentação do Zotero, nós vamos ver hoje, então, na parte 1, gerenciadores de referência, importação para o Zotero, busca e exportação, né, como que se povoa a biblioteca do Zotero, inclusão manual de item, manual de campos básicos, sincronização e duplicadas. Tá? Na parte 2, a gente vai ver mais a parte de organização e uso, né, da ferramenta. Então, armazenamento e anexos, como é que se gerencia isso, como é que se cria pastas, etiquetas, relacionamentos, notas, como é que se trabalha com os PDFs, como é que faz busca na biblioteca do Zotero, né, geração de relatórios, o que são os estilos de citação, como utilizar eles no Zotero, né, e como fazer citação e referência no editor de texto, tá? Eu não sigo necessariamente esta ordem aqui, né, que está nesse slide. Eu tento adiantar, né, o que eu consigo adiantar na primeira parte, tá? E também a gente não vai ficar a apresentação toda dentro de slides, tá? Todos os cursos do Super 8 são embasados numa abordagem chamada Super 8, tá? Essa abordagem divide o processo de pesquisa em 8 etapas, né? E dá nome ao curso, inclusive, né? E, então, para cada etapa, né, ou para mais de uma etapa ao mesmo tempo, a gente tem cursos no Super 8, né? O grande objetivo é fazer com que vocês tenham competências em informação, para que vocês consigam, né, em palavras assim bem genéricas, né, para que vocês consigam se virar nesse mundo de informação, né, que é muita coisa que a gente vê e a gente precisa ter algumas habilidades, né, para trabalhar com essas informações. Bom, então, no primeiro momento de pesquisa, né, que é o reconhecer aqui no Super 8, a gente precisa identificar o nosso tema de pesquisa. Né? Então, muitas vezes a gente sai de uma sala de aula e o professor pede um trabalho, né? E a gente precisa definir um tema. Né? Então, é esse momento que a gente precisa fazer explorações nas bases de dados, dar uma olhada na biblioteca. Né? É o momento que a gente precisa, né, se aproximar de algum tema de pesquisa, entender um pouquinho melhor, né, para definir se vai ser ou não o nosso tema de pesquisa. Depois que a gente consegue ter uma noção geral, a gente vai tentar explorar, extrair algumas palavras-chave, né, para esse tema de pesquisa. A gente vai começar aqui também numa parte de planejamento, né, de como que a gente vai fazer essa pesquisa, tá? Então é um momento bem inicial mesmo. E depois a gente passa para o momento buscar, que é quando a gente vai identificar onde encontrar, né, os documentos necessários para responder a nossa questão de pesquisa, tá? Então aqui a gente precisa utilizar alguns critérios para escolher essas fontes, tá? No momento de recuperar e acessar, a gente vai identificar, então, as formas de busca e acesso aos documentos, né? É aquele momento em que a gente está efetivamente pesquisando nas bases de dados. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou ter que manter o meu celular aqui ligado, tá? Caso eu caia, né, a Josi precisa me avisar aqui pelo WhatsApp, tá? Ou até me ligar, né, Josi? Tá? Então, eu vou manter ele e espero que não fique tocando muitas vezes aqui, tá? Bom, voltando aqui então, a gente, né, no recuperar e acessar é o momento em que a gente está lá efetivamente fazendo buscas nas bases de dados, nos catálogos de bibliotecas, né, catálogos virtuais, ou que a gente está lá mesmo, lá na estante da biblioteca, procurando um livro, um material qualquer, tá? O momento usar é aquela fase em que a gente já está se apropriando das informações, a gente está lendo, né, tentando entender o que está ali naquelas fontes que a gente já selecionou. Tá? E aqui a gente começa também com um momento de organização, né, de tudo que a gente conseguiu localizar e coletar, a gente precisa organizar isso também. O sintetizar e produzir é um momento em que a gente já está colocando em conversa, digamos assim, os autores que nós encontramos, que nós lemos, né? É um momento que a gente precisa, então, colocar no papel, né? Na maioria dos casos, pelo menos, né? Com algumas exceções aqui das áreas mais artísticas, né? Mas, no geral, a gente precisa colocar tudo que a gente aprendeu no papel para apresentar o trabalho final para o nosso professor. Então, a gente está sintetizando a literatura científica, né? De certa forma, todos nós somos consumidores de informação, mas também produtores. A partir do momento que a gente escreve alguma coisa, disponibiliza o nosso material em algum repositório, em algum catálogo, nós também somos autores.
Então, o momento comunicar e ser lido e avaliado são momentos um pouquinho mais avançados aqui do processo de pesquisa, mas principalmente para aquelas pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, né, que precisam publicar, né, as suas produções. Então, vai ter que escolher um canal de comunicação, vai ter que entender um pouquinho de como que se dá a visibilidade, né, para a sua produção acadêmica, que é esse, afinal de contas, esse é o nosso grande objetivo aqui, tá? E o momento avaliar, tá? Que é o momento em que a gente precisa fazer a avaliação, e a gente faz essa avaliação de duas formas, né? A gente vai avaliar tanto o produto final, o nosso trabalho acadêmico que está sendo apresentado, quanto o processo como um todo, o processo de pesquisa pelo qual nós passamos. Então, por isso que é importante a gente entender, né, esse processo todo. A gente sabe que ele não acontece de uma forma linear, como está mostrado aqui nessa figura, né? Mas é importante que a gente entenda, tenha uma noção de qual momento a gente está passando, né, no processo de pesquisa. Tá? Eu vou falar mais adiante sobre isso, então a gente vai passar aqui. O momento recuperar e acessar é o momento em que se inicia, né, o terceiro passo do Super 8, mas aqui é o momento em que se inicia o uso do gerenciador de referências. Tá? Então, a gente tem algumas dicas aqui, alguns pontos fundamentais. Tá? Localizar e acessar as fontes, encontrar aquela informação necessária, né? Mas antes de fazer tudo isso, né, a gente tem que dar uma boa olhada nas interfaces dessas fontes. Né? A gente tem que ver onde é que se encontram os recursos de ajuda dessas fontes. E a gente precisa aprender, né, pelo menos aquelas fontes principais da nossa área, né, aprender muito bem, né, porque provavelmente ao longo da nossa carreira acadêmica a gente vai voltar muitas vezes, né, nessas fontes, né, aquelas mais da nossa área, tá? Então a gente sempre tem que localizar as informações de ajuda. Então esse tempo que a gente perde aprendendo as fontes, né, não é um tempo perdido, tá? É uma necessidade mesmo, tá? Isso vai otimizar a nossa vida, né, mais adiante. Tá? E também, assim, buscar a ajuda das bibliotecas, né? As bibliotecas estão aí, os bibliotecários e bibliotecárias estão aí para auxiliá-los. Então, eu sempre digo, não sofram sozinhos, tá? E depois a gente vai acessar as fontes, encontrar a informação necessária e começar a salvar o material de interesse. É nesse momento aqui que entra o gerenciador de referências, tá? Vocês vão se deparar com muitas informações, muitos conteúdos, e vocês precisam organizar isso, né? Começar a organização para auxiliar depois lá naquele momento da escrita. Né? Existem muitas fontes, né? Aqui tem alguns exemplos de algumas fontes virtuais, tá? Por exemplo, o SAB, que é o nosso catálogo, né? Que faz uma busca integrada, é o SAB Mais, que a gente chama da URGS, né? Busca integrada porque ele pesquisa ao mesmo tempo em várias fontes, tá? Então isso já é uma grande facilidade aqui, né? Cielo, Web of Science, EBSCOhost, que tem uma quantidade grande de fontes, Portal da CAPES também, né? São alguns exemplos de fontes aqui, fontes online, né? Digamos assim, tá? Mas a gente também tem as fontes físicas, né? E como é que, afinal de contas, funciona esse tal de gerenciador de referências, né? Bom, a gente vai trabalhar, então, né? Pesquisando em todas essas bases de dados e fontes de informação, recursos de informação, né? Assim que a gente localiza um material, a gente exporta esse material para dentro da nossa biblioteca do Zotero, tá? Mas também pode ser que vocês já tenham, né, pesquisado aí alguns materiais, né, e tem esses materiais guardadinhos no computador de vocês, em pastas, etc. A gente também pode mandar esses materiais, né, exportar esses materiais para a nossa biblioteca do Zotero, tá? Depois que a gente estiver com essa biblioteca, né, aqui dentro, organizada e tudo mais, a gente vai começar a trabalhar no nosso editor de texto, né, que pode ser aqui o Word, o LibreOffice ou o Google Docs, tá? Então, aí a gente vai puxar, né, o que a gente salvou lá no Zotero para o nosso trabalho acadêmico, tá? É mais ou menos assim a lógica do gerenciador de referências, tá? Mas primeiro a gente tem que alimentar ele, né? Povoar a biblioteca, tá? Aqui só um slide para vocês terem uma ideia, assim,
desculpa, uma ideia, né, de como que funciona isso, e aqui mostrando uma das funcionalidades do gerenciador de referências. Esta não é a única funcionalidade, tá? Mas é uma que é muito legal, a gente sabe que o pessoal gosta, né? Aqui um exemplo, então. Eu estou escrevendo meu texto, meu trabalho acadêmico. Vamos imaginar que eu estou escrevendo tudo em inglês, né, bonitinho aqui, e lá pelas tantas eu preciso citar um autor, tá? Então aqui eu vou, com alguns cliques, né, selecionar o autor que eu quero citar, né, e o Zotero vai automaticamente inserir a citação no meu texto, tá? E assim por diante, ele vai inserir tanto o nome do autor dentro do parênteses quanto fora do parênteses, tá? E também de acordo com a norma que eu escolher, tá? Então, eu escolhi a norma da BNT, ele vai fazer para mim. Eu escolhi a norma APA, ele vai fazer para mim também. Não importa. Eu quero trocar o meu trabalho, quero publicar meu trabalho numa revista, eu fiz tudo em ABNT, mas a revista tem um outro estilo de citação. Eu consigo trocar isso no gerenciador? Sim, de forma automática, tá? Então, ele faz toda a troca para ti, e só por isso já vale muito a pena trabalhar com um gerenciador de referências, tá? Bom, a partir do momento que eu insiro aqui a primeira citação e a primeira referência, né, lá no final do meu trabalho, a minha lista de referências, né, a partir do momento que eu insiro a primeira, né, ao longo de toda a minha escrita, de todo o meu trabalho, ele vai inserindo automaticamente o resto das citações. Assim que eu insiro no texto a citação, ele insere a referência lá no final do trabalho, tá? E a gente não vai precisar se preocupar com olhar se a vírgula está no lugar certo, se o negrito está no lugar certo, etc, etc. Tá? O gerenciador vai fazer isso para a gente. Isso não nos exime de fazer uma revisão no final do trabalho, tá? Mas, de modo geral, o gerenciador faz tudo bonitinho, certinho, tá? A gente talvez tenha que fazer alguma correçãozinha aqui e ali, tá? Mas, no geral, tudo certo. Aqui é só um slide para mostrar, né, alguns gerenciadores para vocês, tá? Então, eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar no Mendeley também, né? Aqui no Super 8, a equipe ministrava Mendeley também, tá? Até um tempo atrás, a gente ministrava ainda, mas o Mendeley começou a apresentar muitos problemas depois que a Elsevier comprou o Mendeley, tá? A Elsevier era código aberto, enfim, mudou, começou a apresentar problemas e a gente não ministra mais o Mendeley, tá? A nossa recomendação agora é sim o Zotero, que é um software de código aberto, tá? Muito sólido, muito bom, tá? Então, essa é a nossa recomendação. Nós temos também acesso ao EndNote, mas a gente tem só a versão web, tá? A versão desktop, mais sólida, com mais funcionalidades, é paga, tá? A gente também não recomenda muito, né? Aqui um comparativo, né, para que vocês vejam, né, algumas... A gente usava esse slide, a gente até manteve ele ainda, né, para que vocês tenham assim, uma noção, né? Quando a gente ministrava o Mendeley, a gente mostrava bem esse slide para dar opções, né, para as pessoas, informação, né, para que as pessoas pudessem escolher entre um e outro, né? Hoje em dia isso não é mais válido para nós, mas a gente ainda manteve o slide aqui, tá? Por exemplo, a gente tem uma capacidade de armazenamento de 300 MB no Zotero, tá? E no Mendeley 2 GB, tá? Só que o Mendeley, quando a gente alcança esses 2 GB, a gente é obrigado a pagar por mais espaço, tá? No Zotero, não. No Zotero, a gente tem a opção de fazer um armazenamento externo no nosso próprio computador. Então, teoricamente, a gente tem muito espaço, né? Não tem essa limitação, na verdade, né? Essa limitação de 300 MB aqui é só para o espaço de nuvem mesmo do Zotero, tá? O Zotero está traduzido para português, tá? Não exatamente todo ele, alguns comandos, algumas coisas ainda estão em inglês, mas a grande maioria dos menus, né, está em português, tá? Eu acho que aqui vocês podem consultar depois, né? Bom, de modo geral, como que os gerenciadores podem nos auxiliar, né? Vocês já viram ali que a gente consegue inserir citação e referência, ok. Isso já é uma grande ajuda, né? Mas ele também ajuda nessa organização inicial que a gente precisa, né?
frente a tantas informações que são encontradas, né, que a gente vai coletar, tá? Então, ele ajuda com a organização dos arquivos, tá? Porque ele tem funcionalidades ótimas para isso, né? A gente consegue organizar tanto em pastas como com etiquetas também. Né? Então, naquele momento que eu preciso localizar a informação de forma rápida, né, porque eu estou ali escrevendo meu texto, eu consigo localizar no Zotero, tá? Ele ajuda com a organização das leituras, né? Fazer aquelas anotações nos PDFs, né? Com comentários, resumos, etiquetas, etc. Ele ajuda também, vocês vão ver isso na segunda parte do nosso curso, tá? Eu também consigo compartilhar os meus conteúdos com aquelas pessoas que também usam o Zotero, tá? Então eu posso criar grupos, né? E compartilhar PDFs e conteúdo de modo geral, né? Com esses grupos, tá? E, inclusive, eu consigo localizar grupos que estão trabalhando com a mesma temática que a minha, né? Eu consigo localizar isso lá no Zotero Web, tá? Na internet, então eu consigo localizar, né? Isso até é interessante para quem quer encontrar pesquisadores que se interessam pelo mesmo tema, tá? E depois, no que eu já mostrei para vocês, né? Na automatização das citações, né? E na geração automática da lista de referências, tá? Então, vamos lá para a parte 1 aqui do nosso gerenciador. Vocês com certeza já estão com a ferramenta instalada. Deixa eu dar um bate-papo aqui. Estou vendo que tem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu mudar o microfone para ver se vai melhorar. Melhorou o meu áudio agora? Melhorou, ficou mais limpo. Tá, é que o MConf ele tá trocando agora de microfone automaticamente, não sei por que ele faz isso. Ah, Tá, então se o áudio ficar ruim de novo, tá, me avisem, que daí eu troco aqui. Eu juro que não sou eu que tô trocando, é ele que troca sozinho. Tá? ficou melhor agora mesmo. Tá bem, tá. Bom, então voltando aqui, né, a gente... o Zotero, ele é bem inteligente, né? Quando a gente baixa o Zotero, a gente abre o nosso navegador, né? Ele já reconhece o navegador, tá? Então aqui, por exemplo, ele reconheceu que eu estava usando o Chrome, né? Então ele já mostrou ali a figura do Chrome, né? O ícone do Chrome. Tá, mas vocês com certeza... ele também reconhece o sistema operacional, né? Tá, então... essa tela deve ter aparecido já para vocês, se vocês já baixaram o Zotero, né? A gente recomenda que vocês instalem o Zotero Connector também, tá? É bem importante que vocês façam essa instalação, porque vocês vão usar isso bastante. Eu vou mostrar ao longo dessa apresentação por quê, tá? Aqui a gente tem a interface, né, do Zotero, tá? E dos gerenciadores, de modo geral, né? Pelo menos os que eu conheço, dividem a interface em 3 colunas, tá? A coluna aqui, que é a coluna da minha esquerda, aqui da esquerda de vocês, que é a coluna das pastas, tá? E da organização aqui, que a gente chama, né, das etiquetas. Então, etiquetas e as pastas que vão ficar aqui, tá? Aqui no centro a gente tem os conteúdos propriamente ditos, né? Os nossos PDFs, os nossos artigos, livros, etc. Quando a gente clica sobre um conteúdo, a gente vê as informações desse conteúdo aqui nesta outra lateral aqui na direita, tá? Então a gente vê os dados, né? Que eu vou chamar aqui de metadados, tá? Que é o título, o autor, o ano, o volume, etc, etc, tá? São 3 painéis, então. Tá? Agora a gente vai, então, começar a dar uma olhadinha na interface mesmo. Eu vou compartilhar minha tela, vou abrir o meu Zotero aqui, que eu não abri ainda. Deixa eu abrir ele primeiro, pessoal. Eu abri todos os sites e links e tudo mais e esqueci de abrir o Zotero. Então, ele está carregando aqui para mim. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu voltar aqui para o MConf. Eu não sei o que está acontecendo, ele ficou uma tela em branco aqui para mim agora. Deu, voltou. Então, eu vou compartilhar a tela. Tá? E vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Se o microfone ficar ruim ou se tiverem alguma dúvida também, né?
não quiserem colocar no chat ali, vocês podem me parar, tá, pessoal? Então, eu vou compartilhar a tela. Bom. Já estamos vendo a tela, tá tudo ok. Tá bem, obrigada, Josi. Bom, então aqui, gente, são os painéis que eu falei para vocês, tá? Eu vou clicar aqui sobre um documento qualquer, tá? E aqui eu tô vendo as informações, então, aqui na direita, né? As informações do documento, tá? Bom, para vocês, provavelmente, pode ser que vocês estejam vendo uma tela em branco, né? Muito possivelmente, para quem ainda não usava o Zotero, vocês estão vendo uma tela em branco. Então, a partir de agora, eu vou começar a mostrar como povoar a biblioteca, tá? Mas antes eu vou falar um pouquinho de algumas outras coisas aqui da interface, tá? Eu não sigo, assim, uma lógica, né, da apresentação ali, mas depois eu vou revisando os slides para ver se eu não esqueci nada, tá? Bom, primeira coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, então, é como criar pastas, tá? As minhas pastas estão aqui, né? Na minha lateral aqui eu estou clicando sobre elas, tá? Estão aqui na esquerda, né? A pasta padrão do Zotero, tá? É a pasta minha biblioteca, tá? Então, tudo que eu salvar aqui dentro do Zotero vai ficar nessa pasta padrão aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 728 itens, né? Todos eles estão aqui na pasta padrão, que é a minha biblioteca, tá? Mas eu posso criar atalhos para pastas específicas que eu crio, tá? Então, aqui eu tenho a pasta Artrite, por exemplo, né? Onde eu tenho alguns documentos já aqui dentro, né? Esses documentos não estão repetidos, tá? Eu não tenho duas vezes esses documentos. Isso aqui são apenas atalhos, tá? Para dentro dessa pasta para facilitar a minha vida, né? Então, eu posso, quando eu salvo o material aqui, eu posso escolher em que pasta eu quero colocar, tá? Mas, de fato, todos os materiais estão aqui na pasta minha biblioteca, tá? Como é que eu crio uma pasta aqui no Zotero, né? É muito simples, gente, tá? Vocês estão vendo aqui, deixa eu até ampliar aqui. Deixa eu abrir a minha lupa aqui para ampliar para vocês. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo que tem um íconezinho aqui bem no cantinho esquerdo, né? Tem um ícone de criar pasta aqui, tá? Nova coleção, na verdade, é assim que o Zotero chama, tá? Então aqui, deixa eu ver, ó, ele abriu aqui uma janela, deixa eu fechar isso aqui. Tá? Ele abriu uma janela aqui, onde eu colocaria, né, o título da minha nova coleção, né? Digitaria aqui, né? Então, vamos fazer uma coleção para hoje, tá? Então, aqui seria aula de... Hoje é 14, né? 14 de outubro, tá? Então, essa é a nossa pasta de hoje, tá? Criar coleção. Já poderia criar aqui, né, se eu quisesse, já especificamente dentro de outra pasta, tá? Mas eu vou criar na pasta geral, tá? Então, criar coleção aqui. E agora ficou essa tela em branco. Ah, tá, claro, ficou a tela em branco porque deixa eu diminuir de novo aqui. Tá, deu. Então, ó, ficou uma pasta em branco aqui, né? Nossa aula de hoje, tá? A gente vai usar essa pasta aqui, então, para começar a povoar aqui, tá? Essa pasta. Bom, como que eu faço para deletar uma pasta se eu não quiser mais? Só aplicar com o botão direito e aqui eu tenho duas opções. Eu tenho remover coleção e remover coleção e itens, tá? Remover coleção significa que eu estou removendo só a coleção, tá? Então, eu não quero mais essa coleção aqui. Mas os itens que estão dentro da pasta, ou que estariam aqui no caso dentro da pasta, né? Não serão removidos, eles vão permanecer aqui na coleção padrão, que é a minha biblioteca, tá? Agora, se eu quiser remover coleção e itens, aí sim eu escolho esta opção, tá? A mesma coisa aqui, ó, quando eu estou em minha biblioteca, tá? Digamos que eu queira remover um item qualquer aqui, tá? Vamos pegar esse aqui, tá? Clico com o botão direito sobre ele, né? E eu vou ter aqui, ó, onde é que tá? Mover item para a lixeira. Aqui só vai aparecer esta opção. Mover item para a lixeira, porque ele entende que como está na coleção padrão, né, na coleção, enfim, eu chamo de padrão, tá? Que é a minha biblioteca, né? Ele entende que eu quero remover definitivamente de todo o meu Zotero, tá? Agora, se eu tivesse dentro de uma pasta, né, específica aqui, tá? Vou para essa pasta artrite, quero remover esse aqui. Clico com o botão direito e aqui eu vou ter duas opções. Remover item da coleção, ou seja, estou removendo apenas dessa coleção artrite, tá? Mas ele vai se manter na coleção
minha biblioteca, tá? Ou então aqui, se eu quisesse, né? Aqui sim eu estou com as duas opções, ó. Remover item da coleção, que está aqui, ou mover item para a lixeira, tá? Que é removê-lo definitivamente daqui de dentro do Zotero. Entendido, pessoal? Tá, deixa eu ver lá na... Opa, deixa eu minimizar aqui. Opa, aqui minimiza, né? Então, deixa eu voltar aqui. Acho que ok, né? Tá, ninguém falou nada. Bom, também tem a opção aqui de criar subpastas, tá? Também não tem nenhuma dificuldade, é só clicar com o botão direito, né? Sobre qualquer coleção aqui, né? E aí ele vai me dar a opção aqui, que é a primeira, né? Nova subcoleção, tá? Então, por isso que vocês estão vendo aqui a minha organização. Eu tenho aqui do tempo do mestrado, né? A pasta mestrado e algumas subcoleções aqui, tá? Bom, a partir do momento que eu tenho uma... Bom, aliás, vamos mudar aqui, tá? Eu vou começar a mostrar para vocês agora como que eu povoo a biblioteca do Zotero. Eu imagino que vocês estão curiosos, né, para saber como que a gente coloca os materiais aqui na biblioteca do Zotero, tá? Então, vamos lá para a nossa pasta de hoje, né? A pasta de aula de 14 de outubro, tá? E eu vou mostrar, então, 4 formas de fazer isso, de povoar a biblioteca do Zotero. Por que eu vou mostrar as 4 formas, tá? Porque assim, pessoal, deixa eu tomar um golinho de água primeiro. Quando a gente não consegue utilizar uma das formas, a gente tenta a outra, tá? Então, é para que vocês tenham opções, tá? Então, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês é a forma arrastando PDFs para dentro da biblioteca, ou seja, para aquelas pessoas que já têm, né, materiais, que já têm conteúdos guardados, né, e querem arrastar isso para dentro da biblioteca do Zotero, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus. Aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, essa apresentação de hoje, tá? Que é a apresentação Zotero 2025. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente arrastar. Estou segurando aqui com o mouse, tá? Posso arrastar para cá e largar aqui nessa área em branco. Espera um pouquinho e ele vai colocar, então, o PDF aqui dentro, tá? Vamos fazer de novo com outro material, tá? Deixa eu ver aqui, que outro material... Vamos pegar esse aqui, tá? Que aqui é um artigo, se não me engano, é um artigo de periódico. Vou largar aqui dentro e vamos ver o que acontece. Tá? Eu simplesmente arrastei com o mouse, tá, pessoal? Ó, vejam que ele automaticamente, aqui no meu caso, tá? Ele já buscou os metadados desse PDF aqui, tá? Ele tentou fazer com esse PDF aqui do Zotero também, tá? Só que ele não conseguiu localizar. Quando ele consegue, ele já coloca isso aqui, que são os metadados. E a gente chama essa linha azul aqui, né, de item pai, tá? Então, aqui a gente tem um item pai e aqui a gente tem um filhotinho, digamos assim, né, que seria o PDF, tá? O primeiro filhotinho, tá? Então, aqui tá o pai e aqui tá o filhotinho, tá? Aqui nesse aqui, ele não conseguiu achar o pai. Ele ficou sem pai, coitadinho, ficou órfão aqui, tá? A gente vai tentar forçar ele a achar os metadados, tá? O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, tá? E vou aqui tentar obter metadados do PDF, tá? É isso que eu vou fazer. Vamos ver, vamos tentar forçar. Ó, ele já me disse que não conseguiu, tá? Não teve jeito, ele não conseguiu achar os metadados. Isso acontece, pessoal, quando os PDFs são aqueles PDFs caseiros, né? Digamos assim, tá? Que não foram criados dentro dos padrões, né? Que eu esqueci agora como é que chama isso, meu Deus. Enfim,
quando a gente cria um PDF, normalmente a gente tem que colocar lá alguns campos no PDF, né? Uma configuração lá das propriedades do PDF que a gente coloca lá, o título, o autor, etc, né, do PDF. Então, no meu caso aqui, essa apresentação não tem esses metadados, tá? Não foram colocados no PDF, então o Zotero não consegue localizar. Aí não tem o que fazer, né, gente? Nesse caso, eu teria que colocar, criar um item Py para ele manualmente, tá? Que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou clicar sobre ele. E vocês já devem ter visto aqui, né, uma opção que é criar item Py. Então, vamos dar um Py para essa criança órfã aqui, tá? Quando eu clico ali, ele vai já abrir para mim essa caixinha, né, e ele vai me perguntar ainda, tá? Porque ele imagina que ele ainda consiga localizar os metadados se a gente fornecer mais algumas informações, que no caso aqui seriam um DOI, um ISBN, um PMID ou qualquer outro código, né, que a gente consiga conhecer e preencher aqui, tá? No caso dessa apresentação aqui, tá? Eu não tenho isso, não tenho ISBN, isso aqui não é uma coisa que foi publicada, né? Não tem DOI e tal. Eu vou ter que fazer a entrada manual, tá? Então vamos lá, vamos clicar sobre a entrada manual. E agora vejam que aquele PDF que estava solto já tem um Py, tá? Ele ficou com um Py aqui, mas os campos não estão preenchidos, tá? Eu vou ter que preencher os campos aqui do PDF, tá? Bom, aqui no caso eu sei que esse PDF é um PDF da apresentação de Zotero, que eu faço aqui na aula e tal, então eu já teria que localizar aqui que tipo de documento é esse, né? Teria que escolher aqui o tipo de item, no caso aqui é uma apresentação. Então ele vai mudar os campos e eu teria que preencher os campos aqui manualmente. Até posso ampliar um pouquinho aqui, ó, puxar essa coluna, né, para facilitar a minha vida aqui, tá? O título já tá ok, é Zotero 2025 mesmo, né? Quem é o apresentador, né? Eu teria que preencher o nome do apresentador. Aqui a minha dica é que vocês preencham dessa forma aqui, nome completo, né? Então, no caso aqui seria, vamos inventar aqui, né? Que a apresentadora sou eu, tá? Nesse caso de hoje, né? Vanessa da Silva, faz de conta, tá? Não é esse meu nome, tá? Mas, enfim, vamos fazer de conta, tá? Aí aqui eu clico nesse botãozinho, deixa eu ampliar aqui a tela para mostrar. Tá? Então eu preenchi aqui, né? E agora eu inverto aqui, aí ficou Silva Vanessa Dá, tá? Ah, tem mais um apresentador, vamos colocar a Josi também aqui, né? Vamos criar mais um apresentador. Então, ó, clica aqui para ficar nome completo, né? E bota aqui Josi dos Santos, também não é esse o nome dela, estou inventando aqui, tá, gente? E inverte de novo aqui. Opa, inverte, pronto, tá? Tipo, data, tudo eu teria que preencher aqui, local, Porto Alegre, etc, tá? Então, deixa eu diminuir aqui a tela. Tá? Então, aqui eu teria que preencher, né, os dados aqui do item Py, tá? Alguns podem me perguntar, tá, mas se eu tenho um tipo de documento que é muito estranho, que eu não sei como preencher os dados, né, um campo esquisito, eu não sei onde é que está, ou então não aparece essa informação no próprio PDF, né, o que eu faço, né? Bom, a gente tem uma página, tá, que eu vou mostrar agora para vocês, que é aqui a página de campos básicos da ABNT no Zotero. Eu imagino que vocês já conheçam aqui a página Bibliotecas URGS, tá? Que é uma página que reúne as informações, né, de todas as bibliotecas da URGS e mais algumas dicas importantes para vocês também sobre pesquisa, sobre os serviços das bibliotecas, etc, tá? E nessa página a gente tem aqui em ferramentas, gerenciadores, campos básicos da ABNT no Zotero, tá? A gente tem só para a ABNT, a gente não tem para outros estilos de estação, como a APA, Vancouver, a gente não tem, tá? Mas só a própria ABNT aqui já dá uma boa ajuda, tá? Para vocês preencherem, tá? Olhando aqui os campos que a gente colocou aqui, vocês já conseguem preencher mesmo usando um outro estilo de estação, tá? Então, no caso aqui, a gente está com uma apresentação, né? Então, quais são os campos essenciais que a gente tem que preencher? Então, isso aqui já é importante, ó. Eu sei que eu tenho que ter, minimamente, autor, título, subtítulo, data de publicação para uma apresentação. Aqui eu tenho um exemplo,
tá? Para vocês olharem, né? Aqui um quadro, né, com o preenchimento. Então, no Zotero, escolher o tipo de item em apresentação e preencher os seguintes campos, tá? E aqui já como é que se preenche, né? Por exemplo, se eu tivesse um outro tipo de material aqui, que é, vamos olhar o artigo de periódico, né, que é o mais tradicional, né, a forma mais tradicional de comunicação na ciência. Né? Então, quais são os campos essenciais? Todos esses aqui, minimamente, têm que estar preenchidos, porque se não estiver preenchido, o que, que vai acontecer? Na hora que eu for inserir a citação no meu trabalho, ou a lista de referências, tá, vai ficar faltando informação, tá? Vai ficar errado, né? Então, tem que estar tudo bem preenchido, tá? Esse é o trabalho que vocês têm. E a minha dica, pessoal, é assim, não deixem para fazer isso na última hora, tá? Assim que vocês estiverem pesquisando nas bases de dados e salvando o material para o Zotero, já, né, salva o material, já vai lá, revisa, vê se está tudo preenchido bonitinho, né? Já faz essa revisão aqui, né? Para depois, na hora da escrita, ficar liberado desse processo, tá? Então, assim, isso vai facilitar a vida de vocês, tá? Aqui é a mesma coisa, o exemplo, tá? E a forma de preenchimento com o quadro aqui de como que se preenche, tá? Aqui no caso de artigo de periódico, tem uma questão aqui, tá? Que é o campo extra, que tem que ser preenchido bem dessa forma como tá aqui, tá? É uma adaptação que a gente teve que fazer, porque a ABNT é uma das únicas normas que exige que se tenha local de publicação, tá? E como o Zotero é uma ferramenta internacional, né? As outras normas não exigem isso, tá? Então, a gente teve que fazer uma adaptação, tá? Então, vocês têm que colocar isso aqui, ó. Campo extra, publisher place, 2 pontos, e aí o local de publicação, tá? Então, assim, aqui tem todas as informações necessárias para vocês preencherem os campos. Mesmo assim, se tiverem dúvidas, não hesitem em entrar em contato com a biblioteca do seu curso, tá? Os bibliotecários podem auxiliá-los nesse preenchimento aqui. Certo? Vamos voltar para o Zotero, tá? Vou puxar aqui a minha aba mais para cá de novo. Eu não quero que ela desapareça. Fica aqui. Tá? Bom, então aqui eu acho que era isso dessa parte. Bom, a gente então viu, né, a primeira forma de povoar a biblioteca, tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um menos aqui para fechar. Isso é uma coisa interessante também, quando a gente está com os itens aqui abertos, né, como está aqui agora, né, se eu apertar no botão menos e no botão mais, ele abre ou fecha, tá? O botão menos e mais aqui do teclado, tá? Então, eu vou deixar aqui assim como tá, e vou pegar o meu navegador de arquivos aqui de novo, tá? Vou pegar um outro arquivo qualquer aqui, vou pegar esse aqui, pode ser esse aqui, e vou arrastar para cá para mostrar uma coisinha para vocês, tá? Ó, se eu quisesse colocar esse PDF aqui abaixo desse item competência arquivística, tá? Eu teria que largar ele aqui agora, tá? Não é o caso, eu não vou fazer porque esse PDF não tem nada a ver com esse documento aqui, tá? Se eu quisesse simplesmente soltar esse PDF aqui, tá? Para ele ficar solto aqui, eu teria que largar na parte em branco, tá? Ou aqui, ó, entre os dois. Vocês estão vendo ali que aparece uma pequena linha. Deixa eu até ampliar aqui para mostrar isso melhor para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui, senão vocês não vão enxergar direito. Tá, vamos fazer assim, assim. Vou pegar o PDF de novo aqui. Cadê? É esse aqui, né? Vamos tentar subir com ele aqui. Ó, vejam que vai aparecer uma pequena linha ali, ó, entre os dois, ó. Aqui, agora aqui aparece uma linha entre os dois, tá? É nesse momento, então, que eu largo o PDF, tá? Aí ele vai ficar um PDF solto aqui, tá? Isso é uma informação importante para vocês, tá? Para quando vocês estiverem, no caso, tiverem que largar um PDF, né, aqui, e vocês estiverem assim, ó, com uma biblioteca completa, né? E aí vocês vão pensar, onde é que eu largo o PDF? Não tem parte em branco aqui, né? Tem que saber que tem que largar entre eles, tá? Então é isso. Deixa eu tirar isso aqui daqui, tá? Ok, deletei, né? Então vocês já me viram também deletando aqui, né? Aliás, eu não deletei da biblioteca. Fiz uma coisa errada aqui que eu acho que ele foi deletado só da coleção. A gente tem que ter esse cuidado, tá? Deixa eu ver se ele ficou aqui.
Tá aqui ele, ó, viu? Ele foi deletado só da coleção, tá? Não dá para usar o delete aqui do teclado. Ó, tem que vir sobre... Agora sim, se eu vier aqui, sim. Agora ele vai deletar definitivamente. Ó, tem certeza que deseja mover o item selecionado para a lixeira? Sim, ok. Agora sim, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui também numa outra forma de fazer, então, o povoamento da biblioteca, tá? Que é aqui, ó, tá? Usando a varinha mágica do Zotero, tá? Na varinha mágica, a gente consegue inserir um item na biblioteca do Zotero utilizando um desses códigos aqui, tá? ISBN, DOI ou qualquer um outro código, tá? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui um documento que eu tenha um código desses. Então, eu vou pegar esse ISBN aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Tá? O ISBN, pessoal, é aquele número, né, de identidade que a gente encontra na capa dos livros, ou ali nas primeiras folhas do livro, tá? Na capa, na parte de trás do livro, tá? Então, vamos lá. Vou botar o ISBN aqui. E, claro, eu tenho que estar com a internet ligada, né? Vou dar um Enter e o Zotero vai tentar localizar esse item para mim. Tá? Então, ele localizou aqui o item, já colocou aqui dentro da minha biblioteca, tá? Já os campos já vieram, alguns já vieram preenchidos, outros não, tá? Eu teria que revisar isso aqui, tá? Então, vamos deixar ele aqui nessa pasta, por enquanto, tá? Bom, então, a gente viu agora, então, a segunda forma de preencher campos, de preencher a biblioteca do Zotero, tá? Vamos para a terceira forma de fazer isso, né? Direto lá das bases de dados, tá? Então, vamos clicar aqui, vamos escolher aqui uma base de dados, qualquer, ou um catálogo. Vamos pegar o Sabe Mais, abrir uma nova guia. Enquanto isso, eu tomo água, né? Pronto. Tá? E agora eu vou fazer uma pesquisa qualquer aqui. Tá? Deixa eu ver o que eu vou pesquisar hoje. Alguém tem alguma sugestão de pesquisa aí? Eu costumo pesquisar sobre assuntos do meu próprio interesse, né? Mas eu vou liberar hoje, vamos ver se o pessoal tem alguma sugestão aí de tema. Feminicídio. Então tá, gostei. Vamos lá. Tá? Vou colocar simplesmente assim, né? Vamos imaginar que eu estou fazendo a minha... uma pesquisa bem exploratória mesmo, né? Para saber o que tem sobre isso e tal, tá? Ele já está me sugerindo aqui, né? Um termo em inglês, tá? Opa! Não é a Josiane. Não caí. Então tá. Bom, então ele me trouxe aqui 3.000 e poucos documentos, né? Muita coisa. Então vamos dar uma refinada aqui, né? E já aproveito para fazer o comercial aqui para vocês, tá? A gente tem um curso que se chama Bibliotecas URGS e Sabe Mais, que ensina a utilizar melhor o Sabe Mais, tá? Eu vou fazer um filtro aqui, tá? Eu quero somente o que está na minha biblioteca, tá? Não, vou botar livros eletrônicos, tá? Texto completo, livros eletrônicos. Vamos ver o que a gente vai conseguir localizar. Ó, já diminuiu um pouco aqui, né? 607 documentos. Livro eletrônico. Livro eletrônico. Ó, vocês estão vendo aqui, vieram os livros eletrônicos, tá? Mas eu ainda quero fazer mais um refinamento, porque 600 é muita coisa, né? Vamos colocar uma data aqui. Nos últimos 12 meses, será que... Não, nos últimos 5 anos. Ó, 197 já é um número que me agrada mais, né? Então, aqui as coisas mais novas também, né? Tá? Então, eu consegui fazer uma pesquisa aqui, tá? E digamos que eu olhei essa lista aqui, gostei de algumas coisas, e é bem importante, gente, que aqui, no caso do Sabe Mais, né, eu recomendo que vocês façam login também, tá? Porque vocês vão conseguir salvar pesquisas, né? Salvar documentos de interesse para olhar depois, né? Para ver se,
Quem sabe eu boto isso na minha biblioteca ou não, né? Então, assim, eu até vou fazer o meu login aqui. Eu esqueci de fazer no começo. Tá? Para quem estiver fazendo acesso fora da URGS, tá? Tem que fazer configuração de proxy. Vai aparecer uma abinha na parte de cima aqui do Sabe Mais para vocês, aqui onde tem essa linha cinza, né? Para quem está fora da universidade, vai aparecer uma linha aqui dizendo que vocês têm que configurar o proxy e tal, tá? Então, mas aqui por que ele não... Eu não estou logada, não entendi o que ele fez aqui. Ele não me reconheceu Tá com algum problema. Vamos tentar de novo. Tem que aparecer o meu nome ali. Tá um pouco estranho isso aqui, mas tudo bem. Tá? Vamos botar de novo aqui, feminicídio, não tem problema, né? Feminicídio. Tem que fazer de novo a pesquisa. Eu vou ter que limpar os filtros aqui primeiro. Ó, por isso que é importante. Tá estranho isso aqui, pessoal. Eu acho que isso aqui tá com algum probleminha, tá? Tá um pouquinho estranho aqui, eu tô achando hoje. Mas deixa eu tentar limpar os filtros aqui. Tá me dizendo que tá zerado os filtros. Limpar tudo. Aplicar. Bom, não importa, tá? Não tem problema, ele realmente tá estranho isso aqui, tá? Deixa eu colocar de novo aqui, então, os livros eletrônicos que eu quero. Aplicar. Vieram só 4 agora, tá? Deu algum problema lá na EBSCO, tá? Mas não tem problema para nós, tá? É só para o nosso exemplo aqui, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, então. Digamos que eu tenha olhado essa página e me interessei por alguns livros aqui, tá? O que eu vou fazer? Esse aqui, por exemplo, tá? Eu vou marcar, eu vou abrir, eu posso fazer isso, posso abrir ele, tá? E aqui dentro, né, eu dou uma olhadinha e tal nas informações e eu quero mandar ele para o Zotero. O que vai acontecer? Eu vou vir aqui neste botão aqui, citar, onde eu estou passando o mouse, tá? Vocês vão ver sempre aqui, ó, esses botõezinhos, tá? No botão citar, a gente vem aqui em exportar citação nessa janela, tá? E aqui eu vou escolher o formato RIS, tá? Esse é o formato preferido pela maioria dos gerenciadores de referências, tá? Então é esse que vocês sempre vão preferir, mas se por acaso não aparecer esta opção aqui, vocês podem escolher o formato BibTeX, que no caso aqui nem está aparecendo, né? Eu acho que o RefWorks também funciona, tá? Eu não cheguei a testar o RefWorks aqui. O RefWorks ele funciona para o Google, tá? Mas o BibTeX ou o RIS, ambos funcionam também, tá? No caso aqui eu vou fazer com o RIS, tá? E vocês vão ver que pela configuração que eu tenho aqui no meu Zotero, ele vai automaticamente mandar, tá? Esse arquivinho aqui, esse documento para o meu Zotero, tá? Porque eu tô com... ele abriu essa janelinha, tá? Aqui ele já viu, ó, que eu tô na pasta aula de 14 de outubro, tá? E ele já tá mandando para lá, mas eu poderia botar em outra pasta se eu quisesse, tá? Não é o caso, eu quero deixar, né? Ele já reconheceu que eu tô nessa pasta, tá? Então, daqui a pouquinho ele vai me dizer que tá tudo ok, que ele vai mandar o livro lá para dentro. Se é que o Sabe Mais realmente está funcionando hoje, tá? Eu achei estranha a interface dele ali, me pareceu que ele está com algum problema. Vamos ver se foi. Ó, já foi. Está funcionando. Tá? Então, aqui no caso, foi, né? Aí vocês vão me perguntar, tá, e o PDF não veio junto aqui, né? Tá aparecendo só o item pai, ó. Vejam que não tem... deixa eu ampliar aqui. Vejam que não tem aqui a setinha, né? Como nos outros aqui, ó. Não tem a setinha, né? Então, ficou só o item pai. Né? O que eu teria que fazer aqui no caso, né? Se eu encontrasse o PDF disponível, né? Eu poderia baixar o PDF, arrastar o PDF, jogar o PDF aqui em cima, tá? Poderia fazer isso, né? O Zotero, normalmente, quando ele consegue
puxar o PDF também, ele puxa, tá? Por padrão, ele já vai fazendo isso, tá? Ele sempre tenta fazer isso, tá? No caso aqui, não conseguiu, provavelmente porque o PDF não é um PDF aberto, não é um PDF que eu possa fazer isso, tá? Então, deixa eu dar um menos aqui, vamos ver se... Ah, deu, voltei, tá? Então, nesse caso aqui, ele conseguiu baixar aqui já os metadados, né? Todos do item, tá? Vamos voltar lá aqui pro... Vamos fechar essa janela aqui, tá? Então, aqui já foi, tá? Deixa eu voltar aqui na lista de resultados agora, deixa eu tirar isso aqui daqui, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, né? Ah, mas aqui tem mais umas coisas interessantes. Esse aqui eu gostei, esse número 2 aqui, eu gostei dele, né? Eu olhei, vamos pegar o número 3 também, né? Que é aqui o Governing e aqui o Global, tá? Faz de conta, eu gostei mais desses dois aqui, tá? E quero mandar isso aqui lá para a minha biblioteca do Zotero, tá? Como é que eu faço aqui agora, né? Eu venho aqui no botão citar de novo, tá? Só que agora está aqui em cima, porque eu estou, né, escolhendo mais de um aqui, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, citar, tá? De novo, exportar citação, tá? Escolher o formato RIS. Ó, e agora ele fez diferente, ele baixou os arquivos aqui para mim, tá? Ele fez diferente, ele botou isso provavelmente na minha pasta de downloads. Agora eu vou fechar, tá? E vou mostrar para vocês como é que eu tenho que colocar isso lá no Zotero, tá? Ó, porque ele não colocou ainda para mim aqui, tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui em arquivo, bem aqui em cima no menu, arquivo, e agora eu vou em importar, tá? Porque o que eu estava fazendo antes era exportando, né? Agora eu vou importar, tá? E aqui eu vou seguir o passo a passo, tá? Vou dar avançar. Ele vai me pedir para localizar o arquivo que eu acabei de baixar, tá? E no caso aqui era para estar na minha pasta de downloads. Não estou achando aqui, vamos ver o dia de hoje. Ah, tá aqui, ó. Tá? No dia de hoje tá aqui, hoje é dia 14, né? Eu vou clicar aqui, vou ir abrir, tá? Ele vai me perguntar se eu quero colocar numa coleção separada, tá? Eu sempre coloco numa coleção separada, tá? Mas para não me perder, tá? Vocês não precisam deixar isso aqui marcado, tá? Ele vai automaticamente colocar na coleção padrão, né? Vai colocar aqui na coleção Minha Biblioteca, tá? Mas aí quando a gente quer depois botar para uma pasta e tal, tem que ficar procurando lá, eu já prefiro deixar aqui numa coleção separada, tá? Então vamos lá, avançar. E ele está me dizendo que 2 itens foram importados. Ok, concluir, tá? Ó, tá aqui, ó. 2 itens no dia de hoje, dia 14, foram importados, já estão aqui, tá? Então, criar essa pasta aqui facilita para mim, tá? Porque agora eu só vou fazer o seguinte, eu só vou arrastar eles aqui para essa pasta, que é a pasta de hoje, tá? Aqui eu acho que eu posso clicar no Shift, inclusive, deixa eu ver. Tá, tá? Eu estou aqui largando. Vamos ver. Governing e Global, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que excluir essa coleção de hoje aqui, né? Não me interessa mais, então aqui é remover coleção, tá? Remover coleção. E pronto, os itens estão aqui na aula de hoje, tá? Eu estou com 3 livros aqui, então na minha biblioteca eu vou revisar os dados, etc, etc. Então agora vocês viram, então, mais uma forma de alimentar, né? De povoar a biblioteca do Zotero, tá? E agora eu vou mostrar a forma que é mais recomendada para vocês, tá? A forma que é mais rápida de fazer tudo isso, tá? Então, como eu disse antes, eu estou mostrando todas as formas, né? Para quando uma não funciona, a gente tenta a outra, tá? Mas a forma que a gente realmente recomenda para fazer isso é essa aqui, ó. Tá? Eu estou aqui no meu navegador, tá? Eu vim aqui nas extensões, né? No meu caso, como eu tenho muita coisa aqui instalada, acaba aparecendo assim, tá? Mas se não, se o navegador de vocês estiver mais limpinho, né? Vai aparecer aqui já um ícone de Zotero, tá? Que no caso aqui, esse ícone, ele se modifica conforme a página.
No caso aqui, ele está mostrando uma pastinha, como vocês estão vendo aqui onde está o meu mouse, tá? Ele está mostrando uma pastinha porque ele reconheceu que nessa página tem vários itens, tá? Então, eu vou clicar aqui na pastinha, ó, e ele está me mostrando aqui tudo que ele está vendo nesta página, tá? Então, aqui eu já tinha salvado esses 3 primeiros, né? Eu vou salvar este último aqui agora, tá? Poderia, né? Aqui salvar já de uma única vez todos eles, né? Se eu não tivesse feito já isso antes, né? Então, agora eu vou salvar só esse último aqui, só para mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho selecionar tudo, desmarcar tudo também, tá? No caso aqui, eu só vou escolher este e vou dar um OK. Tá? Ele vai salvar na pasta aqui que eu estou, e aqui no caso ele conseguiu pegar o... Ah, não conseguiu. Ele tentou, mas não deu, tá? Mas então, vamos lá no Zotero para ver se funcionou. Então, essa, pessoal, é a forma mais rápida de fazer povoamento da biblioteca do Zotero. Por quê? Porque a gente está lá normalmente, né, na base de dados, na interface, fazendo pesquisa, né? Então, aqui vamos fazer uma outra. Vamos fazer aqui, ó, feminicídio em México, tá? Vamos fazer uma outra pesquisa, vamos ver. Então, essa aqui não valeu, que só deu um resultado. Vamos fazer uma nova busca, tá? Vamos fazer uma nova busca e vamos fazer de novo feminicídio. Vamos ver o que ele traz. Feminicídio. Feminicídio. Feminicídio and Brasil. Vamos botar Brasil com Z para ver se vem alguma coisa. Ó, tá? Então, se eu viesse aqui, tá? Tem 17 itens na página, 17 resultados, tá? Ó, tudo isso aqui, tá? Então, se eu viesse aqui no meu navegador aqui, né? Ó, Zotero Connector, ele abre, né? Poderia marcar tudo aqui, ele abre com todas as coisas que eu poderia salvar. Claro que aqui eu estou mostrando isso tudo como exemplo, né, gente? A gente não salva coisas assim aleatoriamente, né? A gente sempre dá uma olhada antes, né? Para ver o que a gente está salvando, tá? Vamos cancelar aqui. Eu não quero salvar tudo isso na biblioteca, certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a última forma de fazer povoamento da biblioteca do Zotero, tá? Que é aquela forma... Eu até vou perguntar no chat aqui, né? Deixa eu ver quantas pessoas tem no chat hoje. Tem 11 pessoas agora na sala, tá? Eu vou perguntar para vocês agora, se vocês tivessem que colocar aqui na biblioteca do Zotero um item que vocês encontraram lá na estante da biblioteca, o que vocês fariam? Alguém tem alguma ideia? É um item que está na estante. Ó, o Gabriel está tentando responder ali. Enquanto isso, eu tomo água. Vamos parar o compartilhamento. Deixa eu ver. Ah, claro, muito bem. Né? Por que a gente vai, né, se matar, né? A gente tem que procurar se existe em algum local na internet. Muito bem, Gabriel, tá? E aí tu faria uma das opções que eu mostrei para vocês aqui, certo? Então essa é a primeira coisa que eu tentaria, tá? E que eu sugiro para vocês tentarem também. Então vai lá, bom, se está na estante da biblioteca, provavelmente está no catálogo virtual também, tá? Não sabe mais, tá? Então, ou vocês podem procurar em outros sites também, né? Tá? Sei lá, tá numa biblioteca pública, né? Sempre procura o catálogo, tá? Bom, vamos compartilhar de novo a tela aqui, tela inteira. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, muitas vezes, né, se é uma obra muito antiga, enfim, pode ser que vocês tenham alguma dificuldade de encontrar essa obra digitalmente, né, como falou o Gabriel, tá? A gente vai ter que fazer manualmente essa entrada, tá? E aí a gente vai vir aqui nesse íconezinho, vamos ampliar aqui a tela.
a gente vai ter que vir aqui nesse íconezinho no topo aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Tá? A gente vai clicar, escolher o tipo de documento. Vejam que tem aqui muitos tipos de documento que o Zotero aceita. Tá? É uma lista bem grande, né? Então, no caso aqui, digamos que achou lá uma carta, né? E tá com dificuldade de encontrar essa carta, né, na internet, enfim, uma carta lá do Rui Barbosa para o sei lá quem, né? Para algum político importante aí, né? Então eu teria que colocar manualmente, tá? Então eu escolho aqui a carta. Vejam que ele já abriu um campo em branco aqui para mim, né? Um item pai em branco, tá? Ficou uma cartinha, tá? O Zotero, ele muda o ícone conforme o tipo de documento. Aqui eu já tenho apresentação, artigo de periódico, livros e agora uma carta, tá? Então vamos diminuir aqui a tela de novo. Aqui eu teria que preencher os campos, tá? Então aqui, né? Carta de Rui Barbosa, digamos, né? Que fosse esse o título, tá? Aí teria que preencher todos os campos aqui, né? Para então né, ficar com esse item aqui na minha biblioteca, tá? Então lembrem da opção manual, tá? Porque depois na próxima aula eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre isso, tá? Então estou dando a dica já aqui para vocês. Lembrem da opção manual aqui também, certo? Vamos lá para os slides agora. Não, melhor. Eu vou aproveitar, né, e mostrar uma outra funcionalidade aqui do Zotero, tá? Que é uma função que vai ajudá-los na questão da organização, tá? Então, vocês já viram que a gente tem a organização com pastas aqui, né? Tá? Mas a gente também consegue fazer uma organização um pouquinho diferenciada. Então, aqui eu diminuí, eu escondi, né, o campo de metadados para mostrar para vocês aqui que eu tenho, né, 4 colunas aqui no meu Zotero. Eu tenho a coluna título, a coluna autor, a coluna ano e data de adição, tá? Então, eu poderia, por exemplo, saber o que eu adicionei, né? Eu estou aqui na minha biblioteca, digamos, na coleção geral, aqui na padrão, né? Quero saber o que foi adicionado hoje, né? Então, eu posso ordenar, né, por tudo que foi adicionado hoje. Então, já estou vendo aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, quantos itens que eu adicionei hoje aqui na minha biblioteca, né? Então, digamos assim, passou uma semana e eu me lembro, na semana passada eu adicionei alguns itens, mas eu não estou me lembrando exatamente que itens foram esses, né? Em que pastas que eu coloquei esses itens, né? Então, eu posso fazer isso para localizar rapidamente, tá? Eu ordeno aqui de cima para baixo, de baixo para cima, né? De maior ou menor, e assim, e vice-versa, tá? Também posso saber, né, o que eu tenho aqui na minha biblioteca que, do ano de 2020, digamos, né? Então, eu posso fazer uma ordenação aqui pelo ano, tá? E aí eu já poderia rolar aqui, né, para ver tudo que eu tenho de 2020 aqui, tá? Então, ó, aqui já começa tudo que eu tenho de 2020, tá? Tem um montão de coisa de 2020 aqui, tá? Fiz uma ordenação por ano. Posso fazer por autor também, então, naqueles casos, né, em que, quero saber, eu sei que eu tenho algumas coisas do Araújo aqui na minha biblioteca, né, mas o que é mesmo que eu tenho do Araújo? Tá aqui. Já achei tudo que eu tenho do Araújo na minha biblioteca, tá? Então, isso também ajuda, né? Para aquela hora que a gente está, né, querendo ali rapidamente, tá? Pelo título também a mesma coisa, eu posso ordenar, né? Ele ordena alfabeticamente daí, tá? E até para fazer limpeza na biblioteca. No meu caso aqui, eu tenho umas coisas soltas, perdidas aqui, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Essa aqui é a minha biblioteca real, tá, gente? Isso aqui não é aqui para o curso. Então, tem umas coisas aqui que eu já deveria ter jogado fora, mas até deixo como exemplo, né? Os lixos aqui que eu poderia botar fora. Então, essa ordenação aqui também facilita para esses casos, tá? Mas a data de adição para mim ajuda bastante, porque eu sei, eu tenho que apagar as coisas que eu incluí na minha biblioteca na última aula, né? Tem que apagar aquelas coisas lá, tá? Então, e assim, eu também posso acrescentar campos aqui, tá? Então, vou aqui, de novo, ordenar pela data de adição, só para ficar assim, né? Para a gente ver o que a gente adicionou hoje. Mas eu posso, clicando com o botão direito sobre qualquer um dos campinhos aqui, né? Das colunas, tá? Eu posso adicionar outros campos, tá? Então, eu quero saber, eu sei que eu tenho algumas coisas aqui de um editor específico, né? Vamos ordenar aqui por editor, né? Para eu localizar, né?
Então, vamos ter que estar preenchido o campo, né? Ó. Ah, tá, eu sei que eu tenho muitas coisas da Springer. Ah, então estão aqui as coisas da Springer que eu tenho, né? Ah, eu quero saber aqueles campos de editor que não estão preenchidos, que eu esqueci de preencher e depois isso vai me dar um problema, né? Então eu preciso organizar a minha biblioteca, preciso manter minha biblioteca organizada, ó. Tem um montão de coisas aqui que estão sem o campo de editor. Pode ser que realmente não precise do campo de editor, né? Mas pode ser que sim, pode ser que tenha sido só um desleixo aqui da Vanessa, que não preencheu o campo de editor. Então, isso aqui me ajuda para organizar a minha biblioteca também, tá? Ah, tá, agora que eu já organizei tudo, já preenchi os editores e tal, nos campos que estavam vazios, eu não quero mais o campo de editor, vamos tirar ele daqui, né? Vamos desmarcar, tá? Ah, mas eu quero agora acrescentar um outro campo aqui, né? Vamos ver aqui. Aqui o campo extra, por exemplo, que é o campo, né? Ali do local de publicação dos artigos de periódico, né? Esse campo aqui tem que estar preenchido para todos os meus artigos de periódico, tá? Então, vamos acrescentar ele aqui para eu ver, né, o que está preenchido aqui para os meus artigos de periódico. Então, vamos fazer um ordenamento aqui, tá? Então, agora eu estou vendo tudo que está preenchido, 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 preenchido. Ó, mas aqui tem umas coisas em branco, ó. Opa! Estou vendo artigos de periódico, já vejo, né, pelo ícone aqui, que é um artigo de periódico que está sem o campo extra. Tá? No meu caso, são coisas que às vezes me interessam e tal, e eu não. Mas é só por interesse mesmo, não é porque eu sei que eu vou usar no meu trabalho, então eu acabo deixando em branco, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, tá? É a casa de ferreiro, espeto de pau. O ideal é que vocês, né, sempre que colocam na biblioteca, preencham tudo, tá? Tá, não quero mais o campo extra, vamos clicar com o botão direito, vamos desmarcar o campo extra. Tá? Então, isso também ajuda, né? Facilita na localização rápida das informações aqui. Uma outra forma de localizar rapidamente as informações aqui, tá? É utilizando aqui a pesquisa, tá? Então, vamos ver aqui a pesquisa agora, tá? Que é aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, botar o maisinho aqui. Ó, eu tenho aqui, então, eu posso pesquisar por título, autor, ano, todos os campos e etiquetas, tudo, e tem a pesquisa avançada também, tá? No título, autor e ano, né, eu venho aqui e vou digitar lá, eu sei que eu tenho alguma coisa, uma autora que começa com H-O-L-L, se não me engano, tá? Então, deixa eu dar um alt menos aqui, tá? E ele já vai me trazendo, ó, tudo que ele encontrou, né, com essas iniciais aqui, tá? Então, aqui eu estou pesquisando em título, autor e ano, tá? Poderia botar o ano aqui também, né, se eu quisesse, tá? Também posso pesquisar em todos os campos e etiquetas. É claro que aqui a lista de resultados vai ser maior, porque eu estou pesquisando em todos esses campos aqui. Deixa eu abrir aqui. Estou pesquisando aqui em todos os campos, né? Então, e não apenas no título, autor e ano, né? Então, é todos os campos e etiquetas aqui. Vamos lá. Então, vamos botar Hollies de novo aqui. Provavelmente não vai vir nada. Ó, mas veio. Tá? Então, realmente veio mais coisas. Tá? Então, também, né, pode nos ajudar isso aqui, dependendo do, né, do que a gente quer localizar. Tá? Também aqui no Tudo, tá? O Tudo é legal, pessoal, porque ele está pesquisando, inclusive, dentro do PDF, tá? Então, o PDF, se vocês tiverem, né, os PDFs aqui, no caso, eu tenho aqui um PDF, né? Mas vocês lembram que tem vocês estão lá escrevendo o trabalho de vocês, lembraram que, eu sei que eu tenho alguma coisa sobre Cris. Aqui nem é um exemplo, Cris, eu acho que não. Deixa eu ver o que poderia ser. Sobre comunicação, não sei. Eu sei que eu tenho alguma coisa sobre comunicação científica, né? Então, vamos colocar aqui comunicação. Vamos ver se ele vai localizar, tá? Ó, então, ele pesquisou dentro do PDF também, tá? Então, ele trouxe já para mim tudo. Claro que eu tenho que ter o PDF instalado aqui, né? Opa. Josi. Vocês me ouvem? Não sou eu. Tá bem. Tá bom. Então tá, então a gente viu aqui, agora vamos dar uma olhadinha aqui na pesquisa avançada, que eu acho bem legal também, tá? Eu gosto da pesquisa avançada,
porque eu tenho mais opções de busca, tá? Eu posso pesquisar por autor, coleção, conteúdo do anexo, né? Só no conteúdo do anexo, tá? Isso também é bem importante, né? Por data, todos esses campos aqui vocês podem pesquisar. Então, vocês lembram lá que, sei lá, vamos ver aqui, uma coisa bem diferente aqui, bem... sei lá, vocês têm um documento, um mapa, né, que tem uma escala, vocês querem pesquisar pela escala. Vocês podem usar só esse campo para fazer a pesquisa, tá? Tem lá beneficiário, sei lá, um documento bem diferente que tem esse campo beneficiário. Vocês podem pesquisar por esse campo, tá? Então, vocês têm várias opções aqui de pesquisa, vejam quantas opções, tá? Quero pesquisar pelo volume, sei lá, né? Tá? Vai saber, né? Eu costumo pesquisar muito por conteúdo do anexo, que é o que mais me interessa, na verdade, né? Então, aqui, vamos tentar de novo aqui, comunicação, vamos ver se eu consigo achar alguma coisa. Só no conteúdo do anexo. Então, aqui, ó, diminuiu a quantidade de resultados, tá? Aqui, o que eu poderia fazer, né? E aqui é uma dica que eu acho que o pessoal gosta bastante, tá? Eu poderia salvar essa pesquisa, tá? Venho aqui, dou um título para minha pesquisa, tá? Eu não vou fazer agora, tá? Mas porque eu já tenho algumas salvas ali, eu vou mostrar. Dou um título salvo, tá? Aqui eu vou cancelar, mas eu vou mostrar para vocês, tá? O que eu faço com isso, tá? Salvo a minha pesquisa e ela vai ficar aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui de novo. Mais aqui. Ela vai ficar aqui. Vejam que o ícone muda, tá? Aqui eu tenho uma pasta normal, Scopus, tá? E aqui eu tenho uma pasta que aparece uma lupinha. Essas são as pesquisas salvas, tá? Então, no meu caso, né, vamos pensar ali na colega que está pesquisando sobre feminicídio, né? Ela vai ter lá no trabalho dela um capítulo sobre feminicídio, tá? No outro, ela vai ter um capítulo sobre... Vamos pensar no sumário dela, né? Ela tem lá conceitos de feminicídio, depois ela tem feminicídio no Brasil, depois ela tem violência contra a mulher, né? Não estou sendo redundante aqui, mas enfim, outras violências contra a mulher, não sei, tá? Ela tem, né, vários capítulos. Ela poderia, para cada capítulo, tá, do trabalho dela, criar uma pesquisa dessas já e deixar os PDFs, né, guardadinhos aqui para cada capítulo do trabalho dela, tá? Por quê, gente? Porque essa biblioteca aqui, né, a gente vai usando a mesma biblioteca ao longo da nossa vida. Então, eu faço a graduação aqui hoje, né, guardo meus materiais aqui da graduação, né, daqui a alguns anos eu vou fazer um mestrado, um doutorado, né, eu ainda vou ter os materiais aqui, né, então eu vou estar com, né, talvez eu não tenha aqui uma pasta específica para feminicídio, enfim, né, e lá pelas tantas eu crio aqui algumas pastas, mas eu percebo que eu preciso de um capítulo diferente no meu trabalho acadêmico, né? Eu não preciso necessariamente criar pastas, tá? Eu posso criar uma pesquisa, né, com o que eu já tenho na minha biblioteca, né, e deixar ali a pesquisa guardadinha, né, como é o meu caso aqui, tá? Eu deixei aqui algumas pesquisas guardadinhas, né, que eu usei em alguns capítulos de trabalho. Na verdade, assim, muitos aqui são exemplos, tá? Mas essa aqui, por exemplo, eu usei na minha dissertação, esse Metacognition aqui, tá? Foi um capítulo. Aqui também. Não, essa daqui não foi capítulo, tá? Mas, enfim, né? Então, eu poderia ter lá uma organização, né? E, assim, o pessoal que já fez o módulo aqui no Super 8 de Introdução à Pesquisa vai ver que a gente fala sobre a organização para a escrita, né? A pré-organização para a escrita, e uma das recomendações que nós damos é exatamente essa, de criar um sumário preliminar, né, para nos ajudar com essa parte toda de organizar as ideias mesmo, colocar isso no papel, né, para a gente conseguir começar a escrever, tá? Então, o Zotero também nos ajuda com isso, tá? Com essa organização inicial para pré-escrita. Recomendo que vocês façam um módulo de introdução à pesquisa para que vocês entendam melhor exatamente o que eu estou falando agora, tá? Vamos ver aqui o que mais que eu vou falar. Bom, deixa eu dar uma olhadinha nos slides. A gente está 18 e 19. A gente vai até às 19 horas, né, nesse curso hoje. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação para ver se estou esquecendo de alguma coisa. A presença vai ser aberta às 6h30? Eu acho que às 6h30, né? Eu vou aproveitar e vou abrir assim que eu compartilhar a tela. Vou fazer isso agora, tá?
o pessoal já disponibilizar aqui, tá? Já abri, então tu pode compartilhar de novo aí, Josiane, o link da presença, tá? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Opa, vamos cancelar aqui. Tá, então aqui a gente viu aqui já as telas iniciais ali de filtrar a coleção, incluir item manualmente. O resto a gente vai vendo aqui ao longo da apresentação. Tá, isso a gente vai ver também aqui a interface. Tá, aqui eu já mostrei, né, a importação aqui, como é que a gente arrasta o PDF, a gente já viu. Tá? Aqui essa interface tá desatualizada, tá? Mas a gente viu diretamente lá na interface do Sabe Mais, né? Aqui tá a barrinha, aquela que eu falei para vocês que aparece, né? Só que agora ela não tá amarelinha assim, ela aparece em outra cor, tá? Cinza, na verdade, né? Da configuração de proxy, tá? Aqui a questão do login, que eu tentei fazer, mas não consegui, né? Que a gente tem que fazer antes também, tá? Do login no Sabe Mais. A configuração de proxy, gente. Como é que a gente faz a configuração de proxy? É bem simples, tá? A gente tem tutoriais aqui para fazer configuração de proxy, tá? Então, o proxy é um serviço que simula o ambiente da universidade, né, na casa de vocês. Então, quem tem vínculo com a universidade vai conseguir acessar os materiais que são assinados aqui pela URGS, que são comprados, né? Vai conseguir acessar os PDFs, né, de casa, né? Então, isso é bem importante que vocês, quando estiverem fazendo pesquisa em casa ou no trabalho, em qualquer outro lugar, né, que vocês configurem o proxy, tá? Vocês vão ter que colocar ali o número de cartão, a senha do portal do aluno, tá? Tem tutorial aqui, né, para quem é da URGS, então para quem tem vínculo, tem um tutorial aqui nesse link, tá? E lá na página das bibliotecas URGS também, vocês vão encontrar lá o tutorial. Para quem não é da URGS, né, e precisa... e quer acessar os conteúdos que a URGS oferece, né? Infelizmente, tem que se deslocar até alguma biblioteca aqui da universidade, tá? Eu não sei se hoje aqui nós temos alguém que não é da URGS, tá? Eu acho que não, né? Mas, enfim, nós somos uma universidade pública, né? Qualquer pessoa pode chegar nas bibliotecas da URGS e solicitar o acesso, tá? Então, vocês vão poder fazer pesquisa, acessar os conteúdos que a gente oferece, certo? Tá? E assim, para quem é de fora, né, sempre tem que entrar em contato com a biblioteca do seu curso, da sua universidade, né, da sua escola, enfim, né, para ver se ela oferece alguma forma de acesso remoto, tá? Ou então vai lá no site da sua universidade, ver se tem, né, alguma informação sobre isso, tá? É bem importante até que vocês configurem sempre, né, esse serviço, para quem é das universidades federais, né, e está fazendo pesquisa, tá, configura o proxy, tá, porque daí talvez aqueles conteúdos que são comuns, né, a essas universidades, então, é aluno da URGS, configurou o proxy, mas está pesquisando lá no catálogo da UFRJ, né, do Rio de Janeiro, né, se aquele conteúdo for comum, né, vocês vão conseguir acessar também, tá? Tendo o proxy configurado, né? Principalmente para aqueles conteúdos que são oferecidos pelo portal da CAPES e tal. Então, é importante que se configure o proxy sempre, tá? Aqui a gente viu a importação direta, né, com o Zotero Connector. Tá? A exportação no Sabe Mais a gente viu também, né, clicando aqui no botão, no botãozinho citar aqui, né, tá? Aqui, o que era? Não me lembro. Importação indireta, que é quando a gente importa, né, aquele material ali, tá? A gente puxa dos downloads. E aqui é importante que vejam a configuração do computador de vocês, né? No meu caso, na maioria dos casos, né, o que a gente baixa vai para os downloads. Mas se vocês configuraram uma pasta diferente, né, aí vocês vão ter que ir nessa pasta, tá? O formato é sempre o RIS, tá?
Outras bases de dados, eu mostrei para vocês o exemplo, né, do Sabe Mais, tá? Mas a gente poderia fazer isso também em outras bases de dados, tá? Então, sempre lembrando, né, que a gente tem que tentar procurar o formato RIS, que está aqui, né? Aqui, nesse caso, a Scopus, ela também oferece o formato BibTeX, tá? Deixa eu ver se aparece o botão de exportar. Ó, e aqui, ó, é o botão exportar, né, para fazer a exportação dessa base de dados, né, caso vocês não consigam fazer a exportação utilizando o Zotero Connector, que é né, a nossa primeira recomendação aqui, tá? Vocês poderiam tentar fazer isso em qualquer outra base de dados, né, em sites, inclusive, né, Cielo, portal de periódicos da CAPES, vocês podem fazer isso também, tá? Catálogos de bibliotecas também, né? Aqui a gente traz um exemplo para vocês de uma interface que usa um formato diferente, tá? Que não é o formato RIS, não é o formato BibTeX, não é RefWorks, tá? É a PubMed, no caso, né? Que é uma base de dados da área médica, né? E ela nem tem o botão exportar aqui no caso, tá? Aqui eu recomendaria que vocês usassem direto o Zotero Connector, né? Mas caso não consigam, então, aqui, ao invés de o botão exportar, é o botão send to, tá? É a mesma coisa, né? Aí aqui vocês vão escolher Citation Manager, tá? E aí escolher o formato NBIB, tá? Até 10.000 citações vocês conseguem fazer isso, tá? É o que tá aqui, pelo menos. Eu não testei de novo para ver se ainda continua funcionando, tá? Bom, aqui o que a gente já viu também, né? Quando a gente tem um código ali, né? O DOI, no caso aqui, tá? A gente já viu também, né? Que é a varinha mágica que tá aqui. Tudo que eu tô falando tá nos slides, tá, pessoal? E hoje eu tô gravando também essa apresentação, a gente vai colocar depois lá no canal do YouTube, tá? Lá no Super 8 a gente tem um canal do Super 8 no YouTube, tá? Aqui é a inclusão manual que eu falei para vocês também, né? A edição também, né? Lembrando que é sempre importante manter os dados bem preenchidos aqui, né? Aqui eu não falei para vocês ainda que é a questão da sincronização dos computadores, né? E da criação de conta, tá? Então, assim, o Zotero não obriga que a gente crie uma conta, tá? Mas essa é uma conta que eu super recomendo que vocês criem sim, tá? É uma daquelas que valem a pena, porque, como eu disse, né? O Zotero é para a vida, tá? Então, muitas pessoas pensam assim, estou aqui na graduação, vou terminar e não pretendo voltar para a URGS tão cedo, né? A gente vê muitos casos, né? Porque a vida profissional acaba levando a pessoa para esse caminho e a pessoa acaba voltando para a universidade, né? Então, eu super recomendo que vocês criem a conta no Zotero, porque daí vocês vão manter os itens de vocês guardadinhos, bonitinhos, né? Numa ferramenta que é bem estável, tá? Então, criar a conta é bem fácil, tá? Eu vou mostrar em seguida para vocês e vou mostrar como é que a gente faz o login no Zotero com a conta, tá? Eu, no caso, já estou logada no meu Zotero, então eu vou mostrar isso para vocês agora. Deixa eu só ver o que eu tenho depois aqui. Vou mostrar o Zotero Web, a sincronização. A gente está se encaminhando mais até para o final, né? Eu gosto de apresentar... Não, depois tem uns conteúdos ainda. Mas a gente já viu bastante coisas hoje aqui, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela de novo. E agora, vamos lá. Aqui primeiro. Vamos aqui para o Zotero, tá? Vamos para a página inicial do Zotero. Tá? Então, essa aqui é a página onde vocês fizeram o download, né, do Zotero Desktop, né? E aqui a gente tem login, tá? Eu já tenho a minha conta, já está aqui, né? Eu já estou logada lá no desktop, né? Mas se eu quisesse criar a conta, né? Era aqui. Registrar para uma conta gratuita, tá? É só preencher os campos aqui, né? Verificar aqui ele faz a verificação automática aqui, né? Dos robôs aqui. Preencher tudo aqui, ok, tá? E criar a conta, tá? Fazer o registro. Bom, vamos voltar para cá então, para o login. Eu vou me logar e vou mostrar para vocês a minha biblioteca na web. Tá? Ele demora um pouquinho, não, até que não demorou hoje, tá?
Vamos organizar diferente aqui para não ficar essa coisa feia na frente, né? Então, aqui, pessoal, vejam que eu tenho a mesma biblioteca que vocês acabaram de ver ali no desktop, tá? Eu tenho ela aqui também, tá? Na web. Então, isso aqui é muito útil, né? Quando a gente está fora do nosso local, né? A gente não está com o nosso computador próprio e a gente precisa ver algum item na biblioteca, tá? Então, a gente consegue acessar, né, a nossa conta pela internet, tá? Consigo também incluir materiais aqui, né? Manualmente, por exemplo, eu consigo incluir materiais, tá? Consigo incluir com a varinha mágica também, tá? Acho que até com o Zotero Connector, se não me engano. Consigo também, tá? Então, eu não tenho certeza, Josiane. Tu me dá um help aí, Josi. Agora não sei se eu não falei uma bobagem. Oi? Eu consigo inserir materiais usando o Zotero Connector se eu não tiver com o desktop aberto? Não, para incluir materiais pode ser só a biblioteca online. Eu só preciso do Zotero aberto para integração com o editor de texto. Tá, é isso, tá. Então tá. Então eu posso incluir sim, não falei bobagem, tá? Bom, então vejam que eu consigo ver a biblioteca, tá? Tem algumas funcionalidades também aqui, né? Eu consigo pesquisar a biblioteca e tudo mais, tá? Consigo ver aqui as notas que eu faço, as etiquetas, tudo isso eu consigo ver aqui, tá? Todas as pastas, né? Então isso é muito útil, tá? Também consigo ver algumas outras coisas aqui. Então aqui eu estou na minha Web Library, no caso, né? Deixa eu clicar de novo nela, só para mostrar, eu estou aqui na Web Library, tá? Mas eu consigo ver grupos também, tá? Então, se por acaso eu tenho grupos, né? No meu caso aqui eu tenho grupos, tá? Eu não tinha falado antes deles, né? Opa, mas eu tenho aqui bibliotecas de grupo, tá? Aqui onde eu estou passando o mouse, tá? Eu tenho aqui uma biblioteca chamada Curso, outra Estudos BC, né? Tem uma biblioteca Infocom, são bibliotecas que eu tenho compartilhadas com outras pessoas. Elas são independentes da biblioteca padrão aqui, tá? Então, aqui eu tenho essas bibliotecas que são independentes, tá? Então, vejam lá, eu criei aqui, é muito fácil eu criar uma biblioteca de grupo, tá? É o mesmo procedimento, né? Eu poderia clicar aqui e criar uma nova subcoleção, tá? Ou uma nova pesquisa, tá? Então, aqui eu poderia fazer isso, tá? Mas aqui, então, vocês vão ver as minhas bibliotecas de grupo, ó. Curso, Estudos BC e Infocom, tá? Aqui eu consigo gerenciar, né? O perfil aqui da biblioteca, tá? Eu consigo ver a biblioteca do grupo, tá? Então, vamos clicar aqui, eu consigo ver a biblioteca específica do grupo, tudo que tem nesta biblioteca. Essa aqui, no caso do curso, está vazia. Eu acho que eu criei como exemplo, tá? Mas aqui eu consigo ver, ó, o que eu tenho dentro de cada biblioteca, tá? Dentro de cada pasta, né? Isso aqui é muito útil para professores que querem compartilhar documentos com os alunos, né? Pode criar um grupo ali, então, tá? E fazer esse compartilhamento. Claro que os alunos têm que usar o Zotero também, tá? Bom, vamos voltar aqui para a biblioteca. Aqui, deixa eu voltar aqui para os grupos. Tá? Aqui eu consigo gerenciar os membros, né? Posso incluir pessoas, mandar convites, né, para as pessoas, tá? Gerenciar a biblioteca, tá? E eu posso criar, então, eu não vou acessar cada um deles aqui, tá? Mas eu posso criar, então, alguns tipos de grupos, né? Grupos privados ou grupos públicos, tá? No meu caso aqui, eu só tenho os grupos privados, tá? Apenas membros podem ver e editar esse grupo, tá? A gente de fora não pode, tá? Mas aqui eu tenho um que é um pouquinho diferente, ó. Apenas membros podem ver, apenas administradores podem editar, tá? Então eu consigo fazer essas configurações aqui no gerenciamento aqui de perfil, de membros, tá? Gerenciamento da biblioteca, tá? Então é bem intuitivo, não tem muita questão aqui, tá? Vocês podem navegar e olhar, tá? E também tem uma outra coisa interessante aqui, tá? Que é pesquisar por grupos, tá? Por outros grupos, tá? Ou então aqui criar um novo grupo também, né? Mas aqui vamos pesquisar por grupos, tá?
Então, já que a gente está usando o grupo feminicídio, né, o tema feminicídio hoje aqui, eu vou pesquisar feminicídio. Eu vou botar em português, feminicídio, vamos ver se existe. Olha, descobri aqui, ó, que tem alguns grupos públicos, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, tá? Feminicídio é um grupo público com open membership, né? Seria as pessoas podem se associar ao grupo, né? É aberto, tá? É um grupo aberto, tá? Ó, qualquer um pode ver, apenas membros podem editar, tá? A maioria deles eu acho que é assim, né? Qualquer um pode ver, apenas membros podem editar. E tem configurações diferentes, ó. Apenas membros podem ver e editar, mas aqui eu acho que aqui ninguém pode ver, ó. Não faz muito sentido esse aqui, tá? Mas esse aqui, ó, qualquer um pode ver, apenas membros podem editar. Acho que a maioria deles é assim, né? Tá? Então, assim, para aquelas pessoas, eu estou procurando pessoas que já trabalham com isso, né? Ó, aqui, por exemplo, um tema interessante, ó, órfãos de feminicídio, né? Quem é que está trabalhando com isso? Vamos dar uma olhadinha nessa biblioteca para ver, né? Ó, aqui, não, o acesso aqui não está permitido, né? Eu entrei num grupo que eu acho que não era permitido. Vamos ver aqui. Aqui é only membros podem ver. Esse aqui, qualquer um pode ver. Então, vamos entrar na biblioteca do grupo para ver, né, o que essas pessoas já pesquisaram sobre esse assunto. Olha só quanta coisa interessante tem aqui, ó, que eu posso, né, pegar para mim, né? Posso guardar também, tá? Então, aqui já é uma dica, assim, para eu saber quem são as pessoas que estão trabalhando com isso, quem são os autores que estão sendo pesquisados, né? Ó, já estou vendo aqui, ó. Who is killing South African men? Enfim, tem de tudo, né? Tá? Tá? Então aqui eu já consigo ver, né? Quem é que está trabalhando com este mesmo tema de meu interesse, certo? Então os grupos são legais para isso também. Já vou aproveitar e mostrar outras coisas aqui, tá? Documentação do Zotero, tá? O Zotero tem uma boa documentação, tá em inglês, mas isso não é impeditivo de leitura, né? Porque a gente tem tradutores aí, né? Então a gente pode traduzir. Eu sempre mostro aqui os plugins, tá? O Zotero tem vários plugins que podem ser instalados nele, tá? Então, tem uma funcionalidade aqui que eu queria usar pela minha forma aqui de trabalhar, né? Mas eu não achei essa funcionalidade no Zotero. Dá uma olhadinha nos plugins, porque pode ser que alguém já tenha pensado nisso e criado um plugin que pode ser instalado, tá? E aí vocês têm aquela funcionalidade legal, tá? O Zotero tem uma comunidade internacional trabalhando por trás dele, como ele é de código aberto, né? Então, né, às vezes essas pessoas fazem isso, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, mas não vou me lembrar de nenhum plugin aqui. Não sei se, Josiane, tu tem alguma coisa que tu recomenda de plugins? Não, eu só tenho aquele que substitui o Zotify. O Zotmove, né? Eu só tenho esse. Mas o Zotmove tá vindo já instalado por padrão agora, eu acho, né? Tá. Tá. Se não tiver, aí a gente tem que instalar, né? É, Baixar e instalar. isso mesmo, tá? Mas aqui fala o que cada plugin faz, tá? Então, eu acho que é isso aqui, tá? Outra coisa que também tem no Zotero são os fóruns, tá? Então, assim, eu não tenho muitos problemas com o Zotero, assim, é bem raro até acontecer, tá? Como eu trabalho com o Google Docs, eu não tenho mais trabalhado com o Word, né? Às vezes o Google Docs, ele dá alguma encrenquinha, assim, tá? Mas não é nada muito grave, né? A gente consegue resolver várias dúvidas, vários probleminhas aqui no próprio fórum do Zotero, né? A gente pode pesquisar aqui, né? Tô com problema com o Zotmove, não tô conseguindo baixar o Zotmove, sei lá, né? Venho aqui, pesquiso, tá? Já vou lendo aqui os comentários, né? O que as pessoas, né, debateram sobre isso e tal. Então, já consigo resolver muitos problemas por aqui pelo fórum, tá? Então, eu recomendo que vocês olhem isso aqui com calma, tá? Então, era isso que eu tinha para falar aqui da parte do online do Zotero, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. E eu acabei não falando ainda da questão da sincronização, né? São 18h39, vamos lá. Sincronização, então, é uma coisa bem legal. Vamos compartilhar a tela de novo. Tá, então eu criei lá uma conta, né?
E agora eu venho aqui no editar, configurações, tá? E aqui eu vou em sincronização, tá? E vejam aqui que vocês estão vendo aqui, ó, sincronização de dados, tá? No meu caso, está aparecendo já o meu usuário, porque eu estou logada, tá? E aqui, desassociar conta, tá? Aqui vai aparecer essa mensagem, né, para mim, ao desvincular sua conta Zotero, não poderá sincronizar seus dados. Remover meus dados Zotero deste computador. É uma mensagem assustadora, tá? Mas o que está querendo dizer? Que se eu estou aqui num computador que é público, tá? Que todo mundo usa aqui na biblioteca. Quando eu sair daqui, eu vou precisar desassociar a minha conta. Porque senão uma outra pessoa pode chegar aqui nesse computador e se ela for usuária de Zotero, ela vai querer abrir a conta dela no Zotero, o Zotero dela, né? E pode ser que ela, com certeza, ela vai acessar a minha conta. Ela vai abrir o Zotero na minha conta porque eu não me desvinculei, tá? Então, quando ele dá essa mensagem aqui assustadora, é só para dizer que, olha, tu tá fechando a tua conta no Zotero. Aliás, tu não está fechando a tua conta, tu tá apenas saindo do Zotero neste computador, tá? É apenas isso, tá? A mensagem é assustadora, mas ele não vai deletar a tua conta, não é nada disso, tá? Então, no caso aqui, eu não vou me desassociar, porque eu não quero me deslogar, tá? Então, sempre que vocês estiverem num computador público, pessoal, tá? Em laboratório público, né? Não esqueçam de desvincular a conta, tá? É apenas aquele computador. Quando vocês chegarem em casa, a biblioteca do Zotero de vocês vai estar lá guardadinha no computador de vocês, tá? Vamos cancelar aqui. Então é só isso, tá? Aqui eu recomendo que vocês mantenham as configurações padrão, né? Mas vocês ainda podem fazer alguma configuração aqui, tá? Já vou aproveitar e vou falar aqui da questão... deixa eu ver aqui. Seria legal. Não, aqui não vou falar agora, também não. Não, vou no geral aqui que é mais legal. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu recomendo que vocês mantenham algumas coisas do Zotero, tem aqui algumas funcionalidades, né? Eu posso trocar aqui o fundo dele, né, de claro para escuro, tá? Ou manter no automático, tá? O idioma também, eu posso trocar o idioma aqui, tá? Recomendo que vocês mantenham aqui anexar PDFs e outros arquivos associados automaticamente ao salvar itens, ou seja, ele vai sempre tentar localizar o PDF para vocês, tá? Então, isso também é legal, né? Extrair metadados automaticamente também, né? Legal. Essa última aqui não é necessária, tá? Se vocês não quiserem, eu deixo aqui porque eu gosto, tá? Ele vai salvar ali uma espécie de link, tá? Para os arquivos, tá? Vamos ver aqui, o que mais que tem aqui? Renomeação de arquivo também. O Zotero renomeia automaticamente arquivos baixados baseados nos detalhes do item pai. Tá? Ele sempre faz isso, né? Mas a gente pode escolher aqui. No meu caso, eu escolhi título, autor, tá? E ano, que é o que eu botei. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai clicar aqui e tem aqui uma linha, né? Que a gente pode colocar aqui para dizer isso para ele, tá? Se alguém quiser fazer isso, tá? Tem uma documentação explicando como é que faz, tá? Vocês podem... Acho que lá na própria documentação do Zotero já tem essa linha aqui, vocês podem copiar e colar, tá? Só trocar aqui alguns itens, né? Aqui no meu caso eu botei criador, que seria o autor, né? O ano e o título, tá? Eu botei isso, né? Então aqui tá a visualização, como é que ele salva os nomes dos arquivos, ó. Os autores, o ano e um pedaço do título, tá? É isso que ele faz. Então, quem quiser fazer isso, né? Pode fazer aqui, tá? Eu acho que é isso aqui dessa parte. Não vou me alongar muito, porque a gente só tem 15 minutos, né? Eu tenho que ver o que eu consegui dar conta hoje. Se eu conseguir adiantar alguma coisa, a gente adianta, tá? Eu vi que tinha mais slides ali. Tá? Aqui o Zotero Web a gente já falou. Aqui aquela questão de cuidar, né? Ao chegar e ao sair nos computadores públicos. Tá? Aqui tem uma questão das duplicatas. Alteração de colunas a gente já viu. Isso aqui ainda não, e deu. Então, deixa eu ver a questão das duplicatas aqui. Se der, eu adianto mais um conteúdo do nosso próximo encontro. Tá? Bom, o que acontece, né, quando a gente está envolvido na pesquisa bibliográfica, né? A gente está pesquisando em várias bases de dados, em vários catálogos, em vários portais, enfim, e recursos de informação. Então, eu pesquiso hoje, né? Digamos aqui o nosso exemplo de hoje, o feminicídio, né?
eu pesquiso hoje aqui no Sabe Mais. Amanhã eu vou pesquisar também lá no portal de periódicos da CAPES, né? E pode ser que algum conteúdo seja duplicado nesses dois locais. E por engano, eu acabo colocando o mesmo conteúdo dentro da minha biblioteca 2 vezes, tá? Então, eu vou ficar com itens duplicados na minha biblioteca, né? É bem importante que vocês mantenham a biblioteca de vocês sem duplicatas, tá? Porque pode ser que vocês façam alterações, né, nos metadados, alterações dentro do próprio PDF, né? No próximo encontro a gente vai ver, né, a questão dos destaques e tudo mais, os comentários que a gente faz nos PDFs e tal. Então, isso vai dar um conflito na biblioteca de vocês. Então, é bem importante que vocês tomem esse cuidado, né, de não ficar com duplicatas, porque, né, hoje eu trabalho numa das cópias, daqui a uma semana, por engano, eu vou trabalhar na outra e pronto, já tem o conflito, tá? Então, é bem importante que vocês mantenham a organização. Então, vamos ver como é. Mas o Zotero, né, ajuda vocês a fazerem essa limpeza, tá? Caso vocês tenham, por engano, colocado algum item duplicado, tá? Ele tem uma pasta, tá? Ele tem uma pasta aqui que é itens duplicados, tá? É uma pasta padrão dele também, né? Itens duplicados. Então, ó, ele está mostrando aqui tudo que está duplicado aqui nesta biblioteca. Ó. Vejam que ele coloca um próximo do outro, tá? Ó, tudo que está duplicado, ó, tá? As pessoas vão duplicando as coisas, né? Esses aqui, ó, duplicado, ó, tá? E aí, o que ele vai fazer? Quando a gente clicar na pasta duplicados, ele vai me dar uma opção aqui de unificar os dois itens, tá? Mas antes, né, prevendo que vocês podem ter feito alguma alteração, né, ele vai nos fazer uma pergunta, né? Escolha a versão do item a ser utilizada com o mestre, tá? Então, vocês vão ter que abrir os PDFs, olhar, né, qual é a versão que vocês querem manter, tá? Então, digamos aqui que eu escolhi que eu quero manter esta versão aqui. Que no caso aqui seria a versão que eu botei por último, né? Aliás, eu botei primeiro aqui, ó, no mesmo dia, né? Por engano, eu botei 2 itens, tá? Mas uma eu botei às 9 horas, 9h42, e a outra eu botei às 8h57. E nessa que eu coloquei primeiro, provavelmente eu já editei os metadados, né? Talvez eu já tenha dado uma olhadinha no PDF, tenha feito alguns destaques lá no PDF e tal, né? Então, eu resolvi manter aqui esta cópia aqui, a que eu botei primeiro, tá? Bom, aí aqui ele está me mostrando os metadados dessa cópia, tá? Desse item aqui, né? Tá tudo preenchido bonitinho, eu vou revisar e tudo mais, tá? Mas ele também me mostra um ícone em alguns campos, não é em todos, tá? Ele me mostra esse ícone aqui. Esse ícone aqui está me dizendo, olha, neste campo aqui tem uma divergência entre os dois documentos, tá? Um está preenchido, o outro não está preenchido, ou um está preenchido deste jeito e do outro jeito também, né? Qual delas tu quer manter? Então, no caso aqui, ó, vejam, nesse exemplo aqui, ó, ele está me dando as duas opções, tá? A primeira, eu tenho aqui JAMA Network Open, tá? Com letra maiúscula, tá? E na segunda, tá só a sigla com letra maiúscula, né? E o resto tá com letra minúscula, tá? Então, ele me pergunta qual das duas tu quer manter, tá? Eu vou escolher uma delas, né? No caso aqui, eu, sei lá, vou escolher a primeira. E depois que eu fizer tudo isso para todos os campos, tá? Aí eu vou apertar no botão aqui, no Merge, tá? Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, peraí. Vamos apagar tudo. Fiz uma bagunça aqui, né? Vamos apagar tudo. Então, aqui, depois que eu fizesse essa verificação dos campos, é que eu clicaria no botão Merge, tá? Então, é isso que são as duplicatas, tá? E aí, quando a gente clica, quando a gente faz esse Merge aqui, né? Ele automaticamente tira os itens duplicados aqui dessa pasta, tá? Vocês não vão mais ver o item duplicado na pasta, vocês vão ver o item apenas na coleção, né? E uma única vez, tá? Isso que importa. Bom, aqui a alteração de colunas a gente já viu, né? Aqui eu não falei, mas a gente também tem aqui, né?
esse campinho aqui, que é o campinho do que está anexado, né? Os itens que tem PDFs, que não tem, né? A gente também tem aqui os itens, quando a gente tem alguma nota, né? Alguma coisinha também, a gente pode acrescentar esse campo também, tá? Aqui vocês estão vendo que tem uns PDFs que estão bem fraquinhos, né? E outros que estão mais fortes aqui, né? Mais destacados, tá? Aqui, no caso, quando a gente trabalha com mais de um computador, tá? A gente tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Eu que sou ministrante aqui do Super 8, eu acabo tendo, às vezes eu ministro o Super 8, o Zotero, né? Da minha casa, às vezes aqui do trabalho, e aqui eu tenho 2 computadores, então acaba acontecendo que às vezes eu baixo, tá? Um arquivo, baixo um documento aqui para dentro do Zotero, né? Aqui nesse computador que eu estou agora, por exemplo, tá? Quando eu faço isso, eu vou ver o PDF assim, tá? E eu vou conseguir abrir esse PDF aqui, tá? Agora, esses outros aqui que estão bem clarinhos, tá? Significa que eu não baixei o PDF aqui nesse computador, tá? E aí eu não vou conseguir abrir esse PDF aqui, tá? Eu acho que a gente vai falar amanhã mais sobre isso, tá? E eu vou explicar melhor essa parte para vocês, tá? E como fazer para evitar esse tipo de coisa, tá? Bom, aqui eu mostrei para vocês, né? A gente foi lá no campo editar também, né? Quase tudo que a gente faz no Zotero, né? É aqui no menu editar, configurações, tá? Quase tudo que a gente faz é aqui, né? A gente viu a aba geral hoje, né? Aqui na aba geral também tem uma coisa legal que eu não mostrei, eu acho que é para quando a gente quer abrir o PDF fora do Zotero ou dentro do Zotero, tá? Eu recomendo que vocês mantenham abrir dentro do Zotero, tá? Eu acho que eu mostro já em seguida para vocês, já que eu não mostrei, eu vou aproveitar e vou mostrar isso agora. Tá? Vou em tela inteira. Compartilhar. Vamos aqui no Zotero. E deixa eu ver aqui, vamos subir aqui. Editar configurações, né? Tá no geral já. Onde é que está o negócio do leitor de PDF? Tá aqui, ó, leitor de PDF, tá? Abrir PDFs com o Zotero. Eu recomendo que vocês deixem aqui, tá? Poderia ser personalizado isso, tá? Padrão do sistema, por exemplo. Mas aí vocês vão perder muitas funcionalidades do Zotero que são muito legais e a gente vai ver no próximo encontro, tá? Então, eu recomendo que mantenha o Zotero, tá? Então, acho que era isso, né? Qualquer outra coisa que vocês precisem fazer no Zotero, tá? E que a gente não tenha falado aqui, né? Sempre tem a opção de consultar as bibliotecas, tá? As bibliotecas podem tentar ajudar vocês com isso, né? Mas também o Zotero tem toda aquela documentação que eu mostrei para vocês, vocês podem pesquisar, né? Uma outra coisa importante também, né? Que vocês podem estar pensando, né? Eu já estou acostumado com o meu jeito de trabalhar, eu mesmo insiro as citações, as referências, eu acho que eu não preciso usar o Zotero, e etc, etc. Né? Primeiro, o Zotero não é apenas uma ferramenta de inserção de citação de referência, ele é muito mais do que isso, tá? Amanhã vocês vão ter, amanhã não, no próximo encontro, né? Vocês vão ter mais certeza ainda disso, tá? Porque eu vou mostrar outras funcionalidades que vão convencer vocês, eu acho, tá? Então, assim, ele tem uma curva de aprendizagem, né? As pessoas me dizem, é muita informação, eu não sei se eu vou usar o Zotero e tal, né? Ele tem essa curva de aprendizagem, que são 4 horas de curso, né, para usar essa ferramenta. Mas, assim, são 4 horas que são aquele start ali no inicial, né? Vale a pena, tá? Vale a pena dar uma estudadinha também na documentação, né? Rever os vídeos aqui no canal do YouTube, tá? E usar a ferramenta. Como eu disse, é uma ferramenta que é para a vida toda de vocês e que vocês podem usar, inclusive, para questões pessoais de vocês, né? Para organização pessoal, tá? Não precisa ser só para fazer trabalhos acadêmicos, tá? Então, eu acho que vale muito a pena perder um tempo, entre aspas, né? Bem entre aspas, perder um tempo aprendendo a ferramenta, porque depois a vida toda ele é uma mão na roda. Vanessa? Oi. Vou ter que sair, tá? Tudo bem, Rose, não? Obrigada pela aula, tava ótima. Aí na quinta-feira a parte 2 é comigo. É verdade, a parte 2 é contigo. Eu não sei porque, eu acho que tem alguém mais com o microfone aberto, eu tô ouvindo um eco aqui.
Não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu trocar o microfone de novo. Então tá. Tchauzinho, até a próxima. Muito obrigada, Josi, até a próxima, tá? Então, na quinta-feira vai ser com a Josi, tá, pessoal? E agora eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam, se vocês vão usar a ferramenta, se alguma coisa, pelo menos, que eu falei aqui foi útil para vocês. Coloquem no chat aí para mim, por gentileza. Tá? Aqui a gente tem, então, o suporte do Zotero, o feedback do Zotero, né? Aqui as nossas redes sociais, tá, pessoal? A gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem também um Instagram do Super 8, tá? Sigam a gente lá no Instagram, né? A gente está querendo ganhar seguidores, né? Tem o nosso Instagram também aqui da BC, tá? Da Biblioteca Central, mas a gente tem o específico do Super 8, tá? Não tá aqui, mas é só pesquisar lá que vocês encontram, tá? Que bom, Adriele, que tu conseguiu entender, então, que ótimo, tá? Fico bem contente. Espero que vocês usem, né? Tá? Alguma dúvida, pessoal? Vou ficar aqui, né? Para a gente discutir aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém já está usando o Zotero, quiser fazer alguma pergunta, eu fico até o final aqui. Tá? A gente tem uns minutinhos ainda. A Doris está agradecendo. A Adriele, né, disse que nunca tinha usado. O Gabriel gostou da demonstração. Que bom. Vamos ver o Jaime que está digitando ali. O Jorge, tu já não fez essa capacitação, Jorge? O Jaime está agradecendo. E o Jorge, bom, então eu vou parar a gravação aqui.